vamos falar de economia. Hoje o IBGE divulgou o balanço do comércio varejista das vendas referentes ao mês de agosto e aparentemente foi um dado negativo. Houve uma queda de 0,5% em relação a julho, só que em um ano as vendas subiram 13,6%. Sobre agosto do ano passado, foi o melhor agosto desde 2013. A variação negativa anualizada vem perdendo força. O comércio já trabalha no azul, em termos de evolução das vendas no acumulado deste ano, e nós vamos falar sobre essas perspectivas agora com o Fábio Bentes, que é economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio. Fábio, boa tarde. Boa tarde, Denise. Bom, Fábio, a avaliação já divulgada aí pela Confederação é de que segue o processo de recuperação no comércio. Segue o processo de recuperação, sim, apesar desse tropeço, em agosto, na comparação com julho. E a gente atribui esse tropeço, esse dado negativo que você citou, esse 0,5% de queda, àquele fim do efeito FGTS, É bom lembrar que os recursos das contas inativas, eles foram sacados no intervalo de março a julho, e agora em agosto a gente não tem mais o FGTS para ajudar. Então, claro que o número negativo não deve ser comemorado, mas, de qualquer forma, é uma queda pequena, e se a gente incluir nessa conta comportamento do segmento de veículos e materiais de construção, que compõe o chamado varejo ampliado, não houve queda. O crescimento ficou praticamente estável, uma alta de 0,1% em relação a julho. Então, essa análise de curto prazo, essa queda ou resultado mais fraco, a gente atribui ao fim do FGTS. Mas na comparação com 2016, que foi um ano muito ruim para o comércio, há recuperação sim, 3,6% de aumento nas vendas na comparação entre agosto desse ano e agosto do ano passado, e se a gente mais uma vez contabilizar veículos e materiais de construção, essa alta chega a 7,6%. Ou seja, o varejo, aos pouquinhos, vai conseguindo tirar o pé da crise. E vocês estão prevendo, inclusive, um aumento das vendas, tanto para o Dia das Crianças agora, como depois do Natal. É verdade. A gente viu isso, Denise, ao longo das datas comemorativas de 2017. Na Páscoa, no Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, as vendas cresceram um pouco, é verdade, mas interromperam uma sequência de 2 anos de quedas. Agora, nessas 2 datas que você citou, por exemplo, no Dia das Crianças, a nossa expectativa é de uma alta de 3,4% nas vendas. Isso não repõe sequer a perda do ano passado, que foi de 8,1%. E no caso do Natal, também, a gente espera uma alta até um pouco maior, de 4,3% nas vendas, e também não repõe a perda de 5% no ano passado. Então, do ponto de vista também das datas comemorativas, aquele cenário bastante negativo que predominou em 2015 e 2016 não está mais presente, não. A gente sabe que é sempre mais fácil você cair no fundo do poço do que você subir depois. É exatamente esse o processo da economia brasileira, né, Fábio? É justamente esse processo, e no caso do varejo, do consumo de bens, até, de certa forma, é possível já ver o embrião da recuperação do consumo de serviços, que vai ser um papo para pesquisa mensal de serviço da semana que vem. A gente sabe que essa recuperação ela está se dando baseada, claro, nesses recursos extraordinários. A gente teve o FGTS, vamos ter agora o PIS/PASEP. Isso não é suficiente para sustentar a alta do varejo, mas existe um fator que vem reagindo favoravelmente, que é o mercado de trabalho. Os dados do CAGED, por exemplo, apontam para a geração líquida de vagas, ou seja, mais admissões do que demissões nos últimos 5 meses, e a taxa de desemprego vem recuando. Isso tende a se acentuar um pouco mais nesse final do ano, que a gente sabe é um período até que o próprio comércio contrata muito trabalhador temporário para as vendas de Natal. Então, quer dizer, o dado positivo do ano do varejo já está muito bem contratado. A inflação não vai reverter o cenário atual de uma hora para outra, muito menos o mercado de trabalho, e se a inflação vai ser baixa, os juros tendem a continuar caindo e tem que cair para que a gente não passe só os próximos meses esperando um resultado positivo para 2017, mas também vislumbrando uma aceleração da atividade econômica em 2018. Agora, Fábio, nós temos internautas aqui reclamando quando a gente fala nesse processo de recuperação, exatamente porque ele é gradual. Acho que as pessoas não têm uma percepção muito clara de que a situação mudou em relação ao ano passado, por exemplo. Não está uma maravilha, mas está nesse processo de recuperação. É verdade. As pessoas, quer dizer, a variável mais sensível, Denise, para o consumidor, para o brasileiro de um modo geral, é emprego, E os dados de emprego ainda não mostraram
claramente a recuperação até agosto. Por quê? O período de intensificação de contratação se dá a partir de setembro. Então, quando a gente vai nas filas, né, de desemprego, a gente vê que a fila está ficando um pouco menor, que as agências de mão de obra temporária também têm sido um termômetro importante, confirmando essa tendência de recuperação do emprego agora. É muito importante pontuar isso. O tombo foi enorme. Só para você ter uma ideia, as vendas do varejo nos 3 anos, entre 2014 e 2016, encolheram 20%. Ou seja, aquilo que o varejo vendia antes da crise, aqueles R$100 viraram 80. A gente não vai recuperar isso em 2017, não vai recuperar isso em 2018. Quer dizer, esse processo de recuperação, esse fundo do poço que foi tão profundo, vamos dizer, tão lá embaixo, vai levar aí uns 3 anos, pelo menos, para que a gente consiga se reerguer. E é claro, com a atividade econômica reagindo de forma contínua, essa percepção de desemprego muito elevado tende a se dissipar ao longo do tempo. Tá certo, conversamos com o Fábio Bentes, que é economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio. Fábio, muito obrigada, uma boa tarde. Obrigado, Denise, boa tarde para você e para os ouvintes.